Bom, meus amigos, vamos entrar no assunto. De forma não planejada, no improviso, né? Quero falar algumas coisas que eu trouxe aqui para destaque, claro. Mas a primeira de todas, muitos de vocês sabem que há algum tempo, alguns acharam que era muito recente. Não é tão recente. Há algum tempo eu venho na minha, digamos, trajetória de volta para casa. A minha noiva, que eu tô há quase 2 anos juntos, e é uma católica fervorosa, ela me ajudou bastante, mas antes disso eu escrevi o Confissões de um Ex-Libertário, eu já era uma pessoa que respeitava muito mais o legado cristão, já vinha dando sinais de que meu agnosticismo estava ultrapassado e por aí vai. Mas o que aconteceu ontem, no sábado, foi um milagre. Foi um milagre. Foi 6h11 da tarde que o sujeito disparou os tiros. 6h11 da tarde. Aí quando você pega os Efésios 6:11, tá lá, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meus amigos, foi mão de Deus ali. E é engraçado que o Guga já cometeu o texto dele sobre o atentado. Oi, Guga, não adianta que só se ele vem com um nome falso e paga para assistir minhas lives fechadas, eu ia achar engraçadíssimo. É crível, vai, é possível. Mas fato é que o Guga tá falando, agora é que vai vir com um tom messiânico o Trump e a sua campanha. O que ele queria? Aliás, tom messiânico adota a turma progressista. Eu quero empurrar a história. Nós somos do bem, eles são do mal. Os salvadores da democracia. Quem vem com um tom messiânico, Trump é do mal, Biden é alguém normal, vai trazer tranquilidade pro mundo. Amém. Quem vem com um tom messiânico são os progressistas. Agora, o que ele queria? O sujeito só não tá morto com o crânio dele explodido em frente às câmeras da TV pro mundo todo ver, porque ele fez assim na hora e pegou na orelha. One inch. E o mundo teria mergulhado talvez no caos, os Estados Unidos, quiçá numa guerra civil. Ninguém sabe. É o imponderável. Então, estamos vivendo tempos sombrios. Tudo isso é muito triste, tudo isso é muito chocante, mas, e pode ser paradoxal, talvez seja, é chocante, mas não é necessariamente surpreendente. Por quê? Porque me parece uma espécie de resultado quase inexorável, bastante provável, de uma retórica sistemática, consistente, ano após ano, de que o Trump é o Hitler reencarnado. E que o movimento que ele criou dentro do Partido Republicano é um movimento de fascistas, nazistas, que vão destruir a América, que vai ser a última eleição da América. O Trump, 2 dias antes. Aliás, eu já publiquei meu texto na Gazeta do Povo sobre isso. Viva Trump vive. Trump vive é o título. Ia ser Viva Trump ou Viva América, mas foi Trump vive. E nesse texto eu mostro, né, que 2 dias antes do atentado, 2 dias, o Biden estava tweetando que a América não deseja um ditador e sim um presidente. Há 2 meses atrás, numa entrevista, o sujeito perguntou qual é a maior ameaça à democracia americana hoje. Ele, na mesma hora, não titubeou. Donald Trump. Ele aprovou. Biden, I'm President Joe Biden and I approve this message. Vocês sabem como é que é, né? As propagandas, os ads das campanhas. Ele aprovou há pouquinho tempo atrás, coisa de 5 dias, se eu não me engano, 6, em que eles conseguem espalhar 30 mentiras em alguns segundos. Eles pegam trechos editados, os mesmos que falam que é cheap news, falar que o Joe Biden não está em condições de ser presidente. Eles pegam vídeos editados do Trump falando I hate those people. Ele está falando daqueles animais a que ele se referiu que entram de forma ilegal no país e estupram meninas. Eles pegam como se o Trump estivesse falando de negros. Juro. I hate those people. Eu odeio essa gente.
como se ele estivesse falando de negro. Depois diz, vai ter um banho de sangue no país, como se fosse uma ameaça dele. Ele estava dizendo, economicamente falando, que se as fronteiras forem escancaradas, a China entrar com o que quiser aqui, vai ser um banho de sangue. Os caras tiraram totalmente do contexto. E mais umas 5 mentiras seguidas para pintar o Trump como um cara mau. E o Guga Chakra acredita. Ou é um dos que manipulam. Né? Eu não sei se ele é inteligente a esse ponto. Então, é uma retórica de demonização permanente do seu adversário, de desumanização do seu oponente, de uma tensão no ar, de um alarmismo de que vai ser a última eleição do país, se o Trump vencer, e eles vão insistindo nisso, insistindo. As celebridades de Hollywood falando que ele merece morrer, que torcem para que ele morra. Alguns, de forma mais gráfica e específica, dizendo como gostariam de matar o Trump. Robert De Niro, Kathy Griffin, segurando a cabeça falsa dele, degolando, dando soco, envenenando, dando um tiro. Vários insinuando que ele precisa morrer para salvar o país. Quando você repete isso ano após ano, na grande imprensa, celebridades, políticos mainstream, numa nação de mais de 300 milhões de pessoas, que tem muito louco, a gente sabe, não é preciso sequer o Soros treinar alguém, financiar escondido, um rapaz maluco, para ir lá fazer o trabalho. Basta isso e um serviço secreto que abraçou o DEI, a igualdade de gênero e a inclusão e a diversidade. Basta essas duas coisas juntas. Por isso que eu digo, eu atribuo muito mais a incompetência às coisas na política do que a malícia. A malícia existe, sem sombra de dúvida, existem coisas estranhas envolvendo, por exemplo, a tentativa de assassinato do Reagan, o assassinato do JFK, não tem a menor dúvida. Conspirações existem. Mas, via de regra, a burrice, a incompetência explicam muito mais. O serviço secreto bateu cabeça. Botaram mulheres gordinhas, baixinhas para proteger o Trump. Assim, para pensar. Para pensar nisso. Mulheres baixinhas, gordinhas, que não conseguem botar a arma de volta no coldre para defender o Trump, que é um dos caras mais visados, ex-presidente, provável futuro presidente, candidato liderando as pesquisas, e colocaram essas moças para protegê-lo. E a mulher, a chefe da equipe, que trabalhava fazendo segurança de batata frita antes, de refrigerante, ela se vangloria disso. Veja. To expand hiring, they're aiming to have 30% women recruits by 2030, and even allowed YouTube influencer Michelle Khare to train with agents. But I'm very conscious as I sit in this chair now of making sure that we need to attract diverse candidates and ensure that we are developing and giving opportunities to everybody in our workforce, and particularly women. That workforce will be pivotal for the 2024 campaign season, which for the first time includes a former president who already has lifetime protection. Agents were there when Donald Trump was arraigned in New York. We were able to work out the details ahead of time of how that particular day was going to go, but we will always ensure the safety of all of our protectees that we have. The service has a zero-fail mission, a mission officers are training to uphold, pretending this field is the most famous address in America. Pois é, nós mostramos esse vídeo ontem no 4x4, fui eu que legendei rapidinho às pressas, então ficou meia bomba ali. Foi dia de trabalho, né? Eu tinha um amigo meu que tinha me convidado com antecedência para um passeio de barco, num dia bonito aqui de Miami. Meu filho ficou me cobrando: papai, nós vamos ou não vamos sair de barco? Falei: não vai rolar, filho. Papai tem que trabalhar. Dei uma pausa, pulei um pouquinho na piscina com ele para, enfim, ele não ficar totalmente na mão. Mas sim, deixei de fazer o passeio de barco com os amigos
para trabalhar, né? E, de novo, olha o nível da moça que está chefiando a equipe de proteção do Trump. Uma lacradora. Uma pessoa que quer mais mulher na força-tarefa. Who cares? Quem liga para menos presença masculina ou mais diversidade? As pessoas querem o quê? Resultado. Meritocracia. Ninguém vira quando entra no avião e fala: essa empresa aérea tem mais mulheres pilotando? Você quer gente competente. Em certas áreas de atuação, isso é mais fundamental ainda. Então, de novo, olha o nível da coisa. Por isso que eu digo, eu tô vendo muita coisa sobre o assassino, né? Que segundo o cara da Globo foi assassinado e não abatido, como tem que ser um assassino, e demoraram até, né? Eu tô vendo muita coisa na linha, o que pode ter acontecido e tudo. Eu parto da premissa de incompetência, grosseira. Conversei com alguém, ex-GSI, que cuidava da segurança do Bolsonaro, muito próximo ao presidente, e ele mesmo falou para mim: Rodrigo, eu acho que isso pode ser um erro muito grave de comunicação, todo mundo querendo mostrar serviço, são muitas equipes, o FBI, a polícia local, o serviço secreto, muita gente junto atuando, e às vezes é aquela coisa, disse, não me disse, fica lá o cara. Tem um protocolo aqui que eu escutei hoje que é muito louco, né? Mas você não sai atirando em alvo suspeito. Você espera. O alvo abriu fogo, você elimina. Demoraram a eliminar. Mas é porque tem gente mostrando o vídeo. Não, enquanto o Trump está discursando, já tem civis apontando que tem um cara no telhado. Não necessariamente ele está no campo de visão do serviço, mas mesmo que estivesse, o que tinham que ter feito pelo protocolo é tirar o Trump do palco. Não necessariamente atirar no cara, porque pode ser uma criança com uma luneta querendo ver o Trump. Então eu acho um protocolo ruim, mas parece que é o protocolo existente. Então é mais provável que seja uma baita incompetência de um serviço secreto lacrador do que malícia, do que cumplicidade. Mas eu, obviamente, não descarto que tenha gente infiltrada, que tenha gente que, de alguma forma, deixou acontecer, e o Trump só não morreu, repito, por milagre. Milagre. Mão de Deus. Aí vem a postura da esquerda, da imprensa, do Partido Democrata. Eles têm basicamente 3 opções. A primeira opção é o negacionismo. É a opção de verdadeiros escroques, como Cacai, Janones e companhia. Isso não aconteceu. É a fakeada americana. Bolsonaro deu aula para o Trump. Ele fez isso para se cacifar para a candidatura, sendo que ele estava ganhando, liderando, tinha acabado de ter um fiasco do debate para o Biden, ele estava abrindo a margem. Ele colocou um cara para atirar na orelha dele. Mas imagina o quão você tem que confiar, o quanto você tem que confiar na pessoa para botar a pessoa a 150 metros para acertar a sua orelha, sendo que você se mexe. E, de novo, ele se mexeu na hora. Porque se ele não tivesse se mexido, o crânio dele tinha explodido. Então, eu vou tentar ser o mais educado possível. Gente que levanta a hipótese de ser uma armação do próprio Trump é gente que come de 4 e fuma maconha estragada. O Monark foi nessa. O Monark é um dos nossos, às vezes, coitadinho, ele é um libertário, ele bate no Alexandre de Moraes. É uma besta quadrada. É um cara que não pensa antes de falar, é um cara que quer lacrar. É, no mínimo, muito imaturo. E ele veio com essa. Outra que me decepcionou muito, e no grupo que eu tenho com ela, muita gente foi cobrando explicação. O que você está querendo dizer com esse tweet? Foi a Paula Schmidt. Também meio amalucada às vezes. Meio amalucada. É uma turma que às vezes sai do Bernie Sanders pro Alex Jones, sem nada in between. Eles entenderam como o mundo funciona. Sempre tem que ter alguém manipulando tudo, porque o mundo mais caótico
gera muita angústia pra gente assim. Eles precisam ter entendido o mundo, desvendado o funcionamento de tudo. Então tem os vilões, tem tudo é controlado. E o mundo não é controlado dessa forma. O acidente de Chernobyl, por exemplo, tem que ter várias camadas de erro para acontecer um acidente daquela magnitude numa usina nuclear. E aconteceu. Existe a incompetência comunista. Não é uma coisa... Vamos... Então, o cara que acredita que, de alguma forma, foi feito o atentado para acertar a orelha do Trump, essa pessoa é uma besta. Eu não tenho nenhum respeito por gente assim. Nenhum. Porque é gente que não conseguiu dedicar 2 segundos de reflexão para o que está dizendo. Eu gostaria que pessoas que pensam assim ficassem a 10 metros de distância de alguém, entregasse uma arma para ela, colocasse uma maçã aqui em cima e falasse: vai lá, atira de propósito na maçã. Se a pessoa fizer isso, eu respeito um pouquinho mais. Se a pessoa não fizer isso, é uma besta, uma pessoa estúpida que merece ser apenas ignorada. 1, negacionismo. 2, puxa vida, que pena que o cara errou o alvo. Essa é a segunda reação. É uma reação torpe, é uma reação de gente vil, de gente do mal, mas que ao menos tem coerência com a narrativa de anos da esquerda. Trump é um genocida, um fascista, um golpista, um terrorista, Hitler reencarnado. Quem é que poderia lamentar a morte de Hitler? Quem é que poderia emitir uma nota: estou muito feliz que Hitler sobreviveu ao atentado contra a sua vida? Só um nazista faria isso. Então, se Trump é o que o Partido Democrata e a velha imprensa alegam que ele é, a coerência é a pessoa lamentar que o sujeito errou o alvo. Então são pessoas podres, mas ao menos com alguma coerência. E a terceira hipótese, que foi a mais comum, é a hipótese da hipocrisia, que é o vício, que é a homenagem que o vício presta à virtude. A esquerda sabe, no fundo, o que é virtuoso, mas eles são dissimulados e mentirosos. Então eles são hipócritas. É o Obama, é o próprio Joe Biden, ou alguém que escreve por ele, talvez o Dr. Jill, se manifestando. O Obama antes do Biden, o Biden 2 horas depois do atentado, se manifestando, e ainda vira um repórter e fala: houve um atentado contra a vida do seu adversário? Ele: eu prefiro esperar os fatos. Imagina se essa mesma reação fosse um democrata. Uau. Então o duplo padrão salta aos olhos. Mas eles são hipócritas. Como é que eles estão agradecidos que o Hitler, que quer destruir a democracia americana, sobreviveu? Então, eles no fundo, estão escancarando ao mundo que eles não acreditam que o Trump é isso que eles falam que é. E na cabeça de um esquerdista, vale tudo no jogo sujo da política. Inclusive, demonizar o seu adversário, desumanizá-lo e pintá-lo como Hitler reencarnado, para criar um certo efeito retórico. Só que é uma retórica irresponsável e perigosa. Num país com mais de 300 milhões de pessoas, com relativo acesso fácil à arma, não que esse seja o problema, vamos chegar lá. Nem o serviço secreto é capaz de proteger um sujeito. O Estado diz que vai te proteger de quem quer te matar? É melhor você ter uma arma para sua legítima defesa. Então, é uma reação hipócrita desses democratas. Eis o ponto. A capa da New Republic há uma semana atrás pintava literalmente o Trump como Hitler, uma fusão dos dois. Então, eles são hipócritas, extremamente hipócritas. E aí, claro, vem a reação mais longe, né, mais distante, como no Brasil. E eu acho que questão de tempo, porque aqui teve uma comoção muito grande. Então, eles preferem ser hipócritas. Olha lá, Obama dá o tom, bate o bumbo.
Mas passando um pouco o tempo, a probabilidade maior é a turma da esquerda começar a falar sobre armas, sobre violência política em abstrato, que foi exatamente o que fez o Lewandowski, o Barroso e companhia. A notinha do Barroso não menciona Trump, não menciona a retórica da extrema esquerda, fala em violência política inaceitável, sem mencionar o sujeito, seja do atentado, seja o que sofreu o atentado, ou que perpetuou. Então, eles são canalhas. É uma reação totalmente distinta daquela quando alguém de esquerda é alvejado. Eles sabem o que estão fazendo. Eles têm um manual. Quem foi o alvo? Direita. Quem atirou? Parece que é um dos nossos, ou não sei. Precisamos falar sobre armas. A violência política não deve ser aceita jamais. Aí vai lá um sujeito maluco qualquer e atira numa campanha da esquerda, a Sarah Palin é pessoalmente responsabilizada por toda a mídia por uma retórica inflamada. Eles são canalhas. São canalhas. Então, não espere, seria esperar um milagre tão grande quanto o Trump ter se salvado ontem, no sábado, esperar que a esquerda faça uma reflexão honesta. Nós temos uma parcela de culpa em criar um clima desses e subir demais a temperatura com uma narrativa de que os nossos adversários são ditadores genocidas, fascistas, nazistas, como Hitler. Então, ficou claro para o mundo de onde vem a verdadeira ameaça à democracia. Não espere o Alexandre de Moraes, o Barroso e companhia tecerem reflexões nessa linha. O 6 de janeiro, com aquele personagem do William Wallace, que é visto nas imagens ciceroneado pela polícia. Imagens essas que a mídia tentou esconder do público. E por 2 anos conseguiu. Achar que aquele fanfarrão é uma ameaça à democracia maior do que tentarem matar o ex-presidente, futuro presidente, tudo leva a crer, é uma conclusão estúpida. Mais uma live Tudo Consta, que é um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode contribuir com esse programa totalmente independente, participar de um grupo exclusivo de WhatsApp, dependendo da camada de ajuda, e até mesmo de encontros presenciais, se for da Flórida. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals para ter acesso ao meu conteúdo, de preferência usando uma VPN para não ficar na intranet do Xandão. rodrigoconstantino.locals.com e, se possível, considere se tornar um apoiador. É um lanche do McDonald's por mês, você viabiliza o meu trabalho independente e ainda recebe como recompensa conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, Conversa de Boteco, e toda quarta-feira, Cigar Bar, em que eu respondo as perguntas dos apoiadores.